E o estado do Tocantins se tornou o maior produtor de grãos da região norte do país, de acordo com um levantamento que foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. E ao meu lado está o Corombeste Leão, que é engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Tocantins, e vai falar um pouco sobre esse levantamento. Bom dia, Corombeste. Esse levantamento foi divulgado aí nesse mês de setembro. Qual a importância desse resultado aí para o estado? Bom dia, Relano. Bom, eu vou para ser sincero, eu vou dizer que isso é uma conquista. E toda conquista leva um tempo. Na década de 80 ainda nós éramos os maiores produtores de grãos do Goiás. Quando nós dividimos Goiás e o Tocantins já ficou com essa região, que é o sul, que vai de Porto Nacional até Talismã, como sendo uma grande região produtora. Nós tínhamos bons armazéns, nós tínhamos cooperativas, nós tínhamos uma organização desses produtores. Então o processo de construção agrícola, ela é longa. Essa região norte, principalmente os outros estados, como Pará, Rondônia, que tem esse potencial de produção, eles enfatizaram muito na pecuária e se profissionalizaram muito na pecuária. E nós carregamos as duas atividades. A pecuária, nós não somos os maiores da região norte, mas temos um bom rebanho. E a agricultura, onde a gente foi profissionalizando, e principalmente com essas áreas que foram abertas na década de 70, 80, a gente criou, quando saiu a agricultura, entrou a pastagem. Então, hoje o Estado colhe o fruto de ser o maior da região norte, mas não quer dizer que nós seremos no futuro. Por quê? Nós temos que correr muito, nós temos que desenvolver muitas ações para manter e crescer mais. Como o Estado trabalhou intensamente na produção sustentável, nós utilizamos muito dessas áreas de pastagens, que foram áreas agrícolas nos anos 80, para trabalhar um processo de produção dentro das melhores tecnologias. A agricultura de baixa emissão de carbono, o uso de pastagens degradadas, foi onde a gente focou e a Secretaria investiu muito nessa transferência de informação ao produtor. Hoje nós estamos colhendo esses frutos de ser considerado como o maior da região norte. Temos muito ainda, mas a Secretaria, o governo do estado, através da Secretaria, tem investido muito na transferência da informação, principalmente na intensificação dessas áreas. E quando a gente passa a ser o maior produtor, às vezes não é nem em área, mas é em produção, em produtividade, principalmente em resultado econômico. Então nós passamos aí uma fase, vamos dizer, de 88 até 2000, 2010, 2005, os produtores ainda, a atividade produtora de grãos ainda era pouco efetiva no sentido de dar retorno econômico. De 2005 para cá, começou a ter um pouco mais de viabilidade, começou a vir produtores mais tecnificados, com investimento maior, começaram a arriscar. E a Secretaria começou a trabalhar essas metodologias de produção sustentável. Então hoje nós temos um cenário bastante positivo e promissor no sentido de ser hoje o maior e ser por muito tempo o maior e o melhor produtor de grãos do estado. Certo, Corombeste. E esse crescimento do agronegócio aqui no estado tem colaborado aí também para esses dados, para esse ranking, né, do Tocantins estar nesse levantamento do primeiro lugar de maior produtor de grãos da região norte. Então, esse crescimento do agronegócio tem colaborado com isso? Tem pelo seguinte, a soja hoje lidera com 1.200.000 hectares, e na sequência vem o milho na segunda safra com 400, 500 mil hectares, e essas atividades elas exigem, em função do próprio comprador exigir uma produção sustentável, essa exigência devolve em longevidade. Então, quem está na atividade de grãos profissional, ele já responde a um processo comercial internacional, de forma com que a sustentabilidade está dentro da sua ação. Então o Tocantins hoje, hoje nós estamos com 1.200.000, nós temos aí mais 4, 5 milhões de hectares para expandir, principalmente em áreas de pastagem ou áreas intensificadas. Então nós temos aí um potencial muito grande por ter uma grande bacia hidrográfica, nós temos rios, de intensificar mais ainda essa produção com a irrigação. Então o horizonte
principalmente para esses municípios que tinham pouco poder econômico para hoje se constituir. Hoje nós temos municípios que estão entre os 50 maiores em termos de PIB per capita. Então isso é bastante significativo para o nosso estado, para os municípios e para o desenvolvimento da atividade econômica. A agricultura, principalmente a de grãos, eu não vou retirar a pecuária, mas esse momento da conversa é grãos. Então essa atividade de grãos tem enriquecido muito a nossa população, tem gerado muitos outros empreendimentos, principalmente empreendimentos na área comercial, com lojas abrindo, na área de serviço, com serviços, prestadores de serviço, construtoras. Então tem enriquecido muito esses municípios e isso não decresce, isso só cresce. Então, com o uso, com as potencialidades que nós temos dentro do Estado, um Estado plano, com investimento maciço do governo em termos de infraestrutura, com água e clima, nosso horizonte ainda não dá para mensurar. A gente sabe que tem limite, para tudo tem limite, mas se fizer bem feito, se o como fazer for em acordo com o que nós da Secretaria da Agricultura estamos fomentando, com certeza a gente vai manter esse cenário de ser o maior produtor. Certo, Coromberto. E me fala, o Tocantins daí está nesse levantamento sendo um dos primeiros colocados. Eu queria saber quais são os grãos mais predominantes aqui no nosso estado. Bom, como esse levantamento de grãos, ele fala em soja, milho, arroz, feijão, que é o soja e milho são as commodities exportáveis e é o que está rentabilizando melhor. O arroz e o feijão tem muito do mercado interno, tem para mercado externo, o feijão, o arroz não, mas nós temos uma região consumidora muito grande, que é essa região norte e nordeste. Então, somos o terceiro maior produtor de arroz irrigado, de arroz do Brasil. A gente perde para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas na sequência somos nós, com um potencial muito grande. Se a gente souber o como produzir de forma sustentável arroz irrigado, a gente vai crescer muito a nossa produção, enquanto o Rio Grande do Sul tem diminuído drasticamente a sua área plantada. Então, é uma atividade interessante para a visão de um investidor. Poxa, se lá está diminuindo e eu tenho um consumo, aonde que eu posso produzir? E o Tocantins pode ser essa bola da vez, se ele aplicar o conhecimento e as técnicas para produzir de forma sustentável. Então, soja e milho, praticamente toda ela comercializada para fora, toda ela exportada. Então, a soja tem sido o carro-chefe do desenvolvimento dos municípios, tem sido o carro-chefe nas áreas de plantio de grãos no período da safra, que é o que a gente chama de época da chuva, né? E na entre safra, na colheita da soja, entra um milho para a segunda safra. E algumas propriedades já está vindo com boi em cima desse milho. Você planta milho com capim e já vem o boi pega a terceira safra. Então, principalmente quando a gente fala em grãos, é soja, milho, arroz e feijão. Certo. E o Tocantins, né, já é considerado o maior produtor. É possível que o estado ultrapasse aí a Bahia, que é o maior produtor de grãos da região Nordeste? Sem dúvida, e não vai demorar não. O nosso crescimento tem sido bem significativo em termos percentual. O oeste da Bahia, a Bahia ela tem se limitado à região oeste. O oeste da Bahia tem uma limitação maior em termos de área, coisa que nós não temos. Se nós produzirmos da forma sustentável, nós temos um potencial de crescimento muito maior do que a área da Bahia. Então eu diria que em 4, 5 anos nós estamos produzindo mais do que a Bahia. Seremos o maior produtor de grãos do norte e do nordeste, com certeza. Eu quero que você me fale qual é o papel aí da Seagro e como é que a Secretaria tem incentivado para a produção de grãos aí no estado. O papel do governo do estado, através da Seagro, é primordial, porque quando você estimula a produção, quando você desenvolve meios de produzir ou metodologias de produção, você diz ao produtor qual é o processo que está sendo validado dentro do estado. Então, mais recente, a gente começou a falar em sustentabilidade, mas o respeito ao meio ambiente, o respeito ao social, ele passa muito, quando eu falo social, é aquele produtor, passa muito pela longevidade da atividade. Antigamente, antes de sustentabilidade significar a questão ambiental, ela significava longevidade. Então, se eu tenho um processo longevo, eu tenho um processo que se sustenta.
Então a Secretaria ela tem trabalhado muito a transferência de informação, a transferência de tecnologia, visando essas três peças, essas três fases da sustentabilidade. Principalmente a longevidade. Então, para ser longeva, ela tem que ter viabilidade econômica, ela tem que ter respeito à família, ao trabalhador e tem que ter respeito ao meio ambiente. Então, a Secretaria tem um papel primordial. De um lado externo, ela demonstra a metodologia que é para ser adotada dentro do Estado, o seu conceito de produção sustentável. E do lado interno, ela direciona os investimentos para que essas infraestruturas norteiem o desenvolvimento. Então, é melhor eu saber que estrada eu preciso asfaltar, ou pavimentar, ou melhorar, que ponte eu preciso consertar, que energia, aonde eu preciso levar energia, aonde eu preciso levar internet, porque hoje o produtor é altamente tecnológico. Então não é mais só o trator que interfere. Esse trator está conectado a uma rede, a internet das coisas conversa com a atividade. Então quando você está plantando, ele está respondendo, mandando para a informação para o escritório dessa propriedade a qualidade do solo, a necessidade de adubo. Quando você está colhendo, ele está dizendo esse pedaço produziu mais, esse pedaço produziu menos. Então essa conectividade é uma das coisas. A infraestrutura é um papel forte e o Estado, através da Secretaria da Agricultura, através da AGETO, Secretaria de Infraestrutura, ela redireciona os investimentos. Então o papel do Estado é primordial. Certo, obrigado, Corumbeste, pela entrevista. Voltamos com vocês aí no estúdio.